de dentistas do mundo, 19% estão no Brasil. Esse número, ao mesmo tempo que representa uma qualidade dos profissionais, demonstra contradição. Uma pesquisa de 2019 constatou que durante aquele ano, menos da metade dos brasileiros consultaram um dentista. As razões são inúmeras: falta de acesso, medo e desinformação. Mas a verdade é que a saúde bucal está diretamente ligada à qualidade de vida. E hoje, no TV Câmara Entrevista, vamos conversar sobre os serviços e a importância desse cuidado. E para conversar com a gente sobre o acesso à saúde bucal aqui na cidade de Jacareí, estamos com a Daniela Mota, supervisora da saúde bucal de Jacareí. Seja muito bem-vinda, Daniela. Olá, obrigada pelo convite. Dani, o tema de hoje é saúde bucal e qualidade de vida. Então eu queria que você abrisse aqui a nossa conversa comentando, na verdade, sobre essa relação. Ela é extremamente intrínseca, né? Porque existem vários fatores, eu vou citar alguns. Por exemplo, uma criança que tenha muitas cáries, ela não consegue se alimentar direito porque dói. E se ela não come direito, ela não vai ter uma saúde adequada, né? Além disso, vamos supor, uma pessoa também que está com um machucado na boca, né? E também não vai no dentista para ver o que é. Pode ser uma coisa simples, de solução rápida, pode ser algo que precise de uma atenção mais a longo prazo. Além disso, também a gente tem as gengivites, né? Que são as inflamações na gengiva. Normalmente elas causam sangramento, dor, né? E se não tratadas, elas podem evoluir para uma periodontite, que é uma condição mais severa, que atinge tanto a gengiva como o osso, né? E tudo isso, se não for tratado a tempo, isso ocorre uma piora na saúde da pessoa. Ela não consegue se alimentar direito e isso influencia na digestão e nos diversos aspectos, né? A saúde bucal não é apenas um sorriso bonito. É bom a gente ter um sorriso bonito, agradável, mas é como o próprio nome diz, saúde bucal. Se alguma coisa não tá boa na nossa saúde bucal, isso reflete uma dor, né? Cai uma restauração. Ali no começo pode ser que não vá doer, mas com o tempo o dente vai falar, olha, tô aqui. E dor é muito desagradável. Quem teve dor de dente sabe como é horrível. Além disso, nós temos os abscessos também, né? Vocês já devem ter visto, fica inchado. Aquilo é pus, né? O pus é nocivo à nossa saúde. Então, tudo isso, a consulta ao dentista, né, indicada uma vez a cada 6 meses, porque a gente já observa tudo. Não começa tudo, tá doendo. Não, normalmente começa tudo devagarzinho, pequenininho, e se não tratado, evolui para um caso mais sério. Saúde, como você vê, é saúde, né? A questão de cuidar da boca é saúde. Saúde é um direito básico, né, da humanidade. Sim. E neste ano de 2021, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, marcou 20 anos de avanço no acesso gratuito da população a serviços odontológicos. Desde então, os brasileiros passaram a ter consultas, restaurações, manutenção e até oferta de próteses dentárias. Dani, a cidade de Jacareí, claro, não ficou de fora. E atualmente, eu queria que você respondesse para a gente, né, quais são os programas públicos que a população pode utilizar e como que funciona cada um deles. Nós temos a atenção básica, né? Então, a gestante, quando ela vai à unidade de saúde, ela faz o teste da positivo, ela já é encaminhada para o tratamento odontológico. Algumas até ficam preocupadas, mas será que não pode fazer mal para o bebê, tudo? Isso já foi comprovado que não, né? E assim, o que acontece? Às vezes a gestante é naquela linha do que a gente estava falando. Tem alguma coisinha simples para fazer, então a gente já resolve, porque, né, a gestação é um momento muito importante da nossa vida, mas é importante que a gente tenha conforto. Então, a dor, alguma sensibilidade, a gente já trata logo lá no começo, para que ela tenha uma gravidez tranquila, né? E a gente sabe também que a periodontite, como eu havia falado anteriormente, ela pode ocasionar um parto prematuro.
futuro. Então, todas as gestantes, elas são convidadas ao tratamento odontológico, já iniciam. Logo quando o bebê nasce, a gente também tem o bebê clínica. Então, a gente orienta as mães desde pequenininha, né, desde que o bebê é pequenininho, sobre todos os cuidados. E eles vão sendo monitorados pelos dentistas das unidades de saúde. Então, a cada 3 meses, eles voltam. Nossa, mas não tem dente, já tem o que fazer? Tem. A gente orienta sobre amamentação, sobre evitar o uso de chupeta, o uso de mamadeira, né? E eles vão, a gente vai acompanhando, começam a nascer os dentinhos. Ah, dói, o que eu faço? Alimentação, não é só a boca, né? Hábitos saudáveis, o que a gente já pode orientar essa mãe desde cedo para que essa criança tenha a saúde bucal e a saúde geral, né, como um todo, que está tudo intimamente ligado, né? Além disso, agora está suspenso por causa da pandemia, mas nossas equipes de saúde bucal iam nas escolas e faziam a escovação supervisionada nas crianças, distribuição de kits de saúde bucal e também olhavam de tanto em tanto tempo a boquinha das crianças. As crianças que tinham alguma necessidade, né, cárie ou qualquer outra situação, os pais recebiam, né, olha, seu filho precisa de tratamento. Orientação, e eles eram orientados aí à unidade mais próxima para iniciar o tratamento dessa criança, né? Uhum. Então, a gente sempre, isso está parado, né? Porque as crianças não estão tendo aula, a gente está fazendo de uma outra maneira, né? De uma forma virtual, no Facebook das escolas. O ano passado, a gente também tem o programa do Saúde Nota 10, que é direcionado para as crianças do primeiro ano, e é junto com a educação, e eles faziam todo um circuito, então a saúde bucal, vacina, acuidade visual, e também a gente olhava, as crianças que precisavam de tratamento também eram orientadas a procurar as unidades de saúde. Então as unidades sempre tiveram abertas à população, né? Agora na pandemia a gente teve que se adaptar, né, por causa da questão da aglomeração, tudo, mas a gente não parou em nenhum momento, né? Além disso, a gente tem outras ações pontuais, a campanha de prevenção de câncer bucal, que é um tema muito importante, né? Porque, como a gente tinha falado, o câncer, ele não começa assim, grande, olha, tô aqui. Normalmente é um machucadinho que não cura, uma aftazinha, uma manchinha, né? Então, quando os idosos iam se vacinar contra a gripe, eles já eram convidados a fazer o exame com o dentista. Isso tem há muito tempo em Jacareí, né? E a gente tem no CEL uma especialista que quando a gente detecta um machucadinho, uma lesão que é um machucadinho que precisa ser visto com outro, né, um olhar de especialista, era encaminhado para ela. O ano passado, por causa da pandemia, a gente não teve e, né, Jacareí fez uma coisa muito legal. Os idosos foram todos vacinados em casa, né? Mas esse ano a gente está fazendo de uma outra maneira, né? Porque não pode ter aglomeração, mas a gente todo ano, né, com exceção do ano passado, a gente faz essa campanha também. Mas quando a pessoa vai passar na gente, né, no profissional de saúde, do dentista, em qualquer época, a gente sempre vai olhar as necessidades, cárie, limpeza, mas a gente também olha toda a boca para ver se tem algum machucadinho, alguma coisa que precise de uma atenção especial. Então, em todas... Né? Pode falar, perdão. E a gente tem no CEL também, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, né, que tem os especialistas, então uma cirurgia mais complicada, a questão das próteses, uma criança que a gente às vezes não consegue tratar na unidade, um paciente com portador de necessidades especiais, é encaminhado para o CEL. Né? Então, a gente trabalha intimamente próximo, né, em total parceria, e outros programas que a gente faz, né, como o programa do consultório na rua, né, que atende os moradores de rua. Nós também, quando eles precisam, nos encaminham os pacientes para que eles também sejam atendidos nas unidades. E também em cada unidade, às vezes, uma tem um programinha aqui, outro ali, de acordo com a necessidade da população, né, porque a característica da população do Parque Santo Antônio é diferente, por exemplo, do Parque Santo Antônio, do Pagador Andrade, né? Então a gente tem que adaptar às necessidades da população. São diferentes perfis. No caso, dentro de tudo isso que você pontuou aqui pra gente, Jacareí tem uma rede de apoio de profissionais de várias áreas ali para poder
dar esse atendimento a essa saúde bucal especificamente, né? E você disse muito sobre essa questão da prevenção, né? Dos cuidados ali desde quando é pequenininho e também, né, ao longo da vida para poder prevenir aí o câncer bucal. A gente tem na tela agora, para quem está nos acompanhando, alguns dados que a Prefeitura disponibilizou na última audiência de saúde pública sobre o primeiro semestre de 2021. A Daniela vai acompanhar aqui comigo alguns dados. Teve bastante queda, por isso que eu comentei sobre essa questão da prevenção e dos cuidados desde cedo. A gente tem aqui dados sobre os tratamentos completados, né? Aqueles tratamentos mais completos. A gente teve uma queda, Dani, no ano passado foram 1.573 desses tratamentos e nesse ano só 1.243. Teve uma queda de 330 tratamentos. Também teve a queda na escovação supervisionada, como você bem disse, por isso que neste ano está zerado, que é por conta da pandemia. Né? E também teve queda expressiva, Dani, nas consultas odontológicas, né? Aí do total de 15.940 caiu para 14.184 e nos procedimentos e nas consultas, aquelas consultas diárias, as de rotina, né? Foram 38.810 no ano passado e nesse ano caiu para 32.036. Dani, com certeza a gente consegue fazer uma leitura de que foi por conta da pandemia. Mas eu queria que você trouxesse o seu olhar de uma especialista, falando sobre o quanto que a pandemia prejudicou na saúde bucal ou sempre teve essa baixa procura? Não, na verdade a pandemia ela nos afetou diretamente, porque antes, né, nós marcávamos consultas a cada meia hora, né? Com a pandemia, o que aconteceu? No começo a gente não tinha uma diretriz ainda certinha, né? Como fazer os atendimentos, a questão da biossegurança, então a gente teve que suspender os tratamentos eletivos, que são os tratamentos agendados, né? E daí nós fomos atendendo as urgências, né, para que as pessoas pudessem ter acesso ao dentista, né, em suas necessidades. Então, em alguns períodos, a gente voltou aos eletivos e outros a gente teve que ficar apenas com atendimento de urgências, que são as dores, né, por causa da pandemia. Mas aí, com o passar do tempo, o que acontece? Nós seguimos, né, as orientações do CFO, do CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, e da Anvisa. Então, a gente teve que remodelar o nosso atendimento. Então, sim, uma hora a gente atendia 2 pacientes, agora nós atendemos 1. Por quê? Por causa da questão da biossegurança, tanto para a equipe que está atendendo, quanto para o paciente que está sendo atendido, né? Então, nossa preocupação, nosso cuidado é com os dois, com a equipe de saúde bucal e com o nosso paciente. Então, o dentista, ele foi muito prejudicado, porque nós usamos o motorzinho, né? E ele produz o aerossol. Só que aquele aerossol já foi provado que ele fica cheio de bactérias e de vírus, e que é uma grande fonte de contaminação. Então, a gente teve que reformular totalmente o nosso atendimento. Então, agora a gente atende um paciente por hora, seguindo as normas, né, do CFO, da Anvisa, do CRO. Isso a gente foi recebendo ao longo do ano, né, porque não foi só em Jacareí, foi em vários municípios, né, assistindo as lives, acompanhando tanto a coordenadoria de saúde bucal do estado de São Paulo, como do Brasil inteiro. Então, todos tiveram que passar por isso, né. Então, nesses períodos que a gente tem que suspender o atendimento, seguindo as orientações dos órgãos competentes, ficando só nas urgências, a gente já tem uma queda do atendimento, sim, né, dos eletivos. Então, esses números mais baixos estão diretamente ligados à questão da pandemia, né? Porque as unidades sempre estiveram com as equipes de saúde bucal, só que a gente tem que seguir, né, as orientações dos órgãos competentes no caso. Exatamente. E aí, dentro desse cenário, Dani, voltando para, né, pontuando ainda a importância da prevenção e de não parar com o tratamento, né, porque é importante para a saúde como um todo, né, porque a boca afeta outros problemas de saúde também, como a gente bem sabe. Eu queria que você falasse quais são as expectativas, então, da saúde aqui em Jacareí, da saúde odontológica, sobre essas novas adaptações de campanhas, tanto de campanhas, como também do atendimento da saúde bucal dentro desse cenário pandêmico.
Uhum. A gente se organizou, né? Nós temos todos os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Agora nós não teremos mais a suspensão dos tratamentos eletivos. Eles vão ter que seguir essa recomendação de um atendimento por hora, mas a gente não vai parar em nenhum momento. Nós tínhamos os grupos também que eram feitos nas unidades de gestantes, de crianças, só que pela questão da aglomeração, eles também tiveram que ser suspensos, né? Mas a gente espera que agora com, né, o controle da pandemia, da vacinação, a gente consiga retomar mais, né? Mas assim, a gente não parou nunca, isso que é legal. Com as escolas também a gente faz vários projetos. Antes da pandemia, o Imperial era uma unidade de saúde que não tinha dentista, tem um consultório odontológico lá. O Rio Comprido também, ele tinha um consultório, né, que não ficava na unidade de saúde, ela ficava do lado da escola. Foi feita, né, uma unidade, agora nós temos um consultório odontológico também na unidade do Rio Comprido, então a gente está correndo atrás de, assim, facilitar o acesso das pessoas, mas realmente a pandemia deu essa brecada, mas assim, a gente tem desenvolvido com as unidades estratégias para que as pessoas possam cada vez vir mais até nós, né, porque nós estamos à disposição, e nós temos também as parcerias nas unidades com os agentes comunitários, né, tudo que realmente trabalhar em conjunto, né? O ano passado não teve a campanha de prevenção de câncer bucal, ela está tendo já e ela não vai ter fim. Por quê? Nos outros anos terminava com o fim da vacinação. Como a gente não pode aglomerar, então a gente não vai ter um final, né? E a gente vai ter um foco mais para as pessoas que fumam, para as pessoas, os etilistas, né? Porque são fatores de risco para a prevenção de câncer bucal. Então nós continuamos adaptando. A gente também vai fazer o Saúde Nota 10 nesse ano para as crianças, só que de forma virtual. Então, assim, a gente não quer parar, né? A gente não para, a gente vai adaptando conforme é possível todos os programas. Então vai ter bastante campanha de conscientização sobre saúde bucal aqui na cidade. E aí, puxando esse gancho, eu queria te perguntar como é que as pessoas podem também buscar informações, né? Que dicas que você dá aqui no nosso programa, para quem está nos assistindo, de conscientização mesmo, né? De pensar que a saúde bucal, ela não para na boca, não é mesmo? Queria que você comentasse um pouquinho. Ela está ligada aos bons hábitos, né? Então, assim, comer bem, né? Alimentos saudáveis. Nós, nas unidades, né? Quando você vai numa consulta do dentista, a gente passa toda uma orientação, né? E nós temos também várias, a Colgate, a Oral-B, sempre fazem algumas campanhas também, né? Então, assim, realmente ficar atento a isso, mas procurar fontes confiáveis, né? Porque infelizmente a gente está passando por um momento que tem muita fake news, a gente ouve umas coisas absurdas, né? Então, assim, procurar fontes confiáveis. E nós, nas unidades, nós estamos à disposição, né? Não é só porque está com dor, nada, os tratamentos eletivos retornaram com força total, né? Todas as unidades têm o atendimento de urgência, mas também o eletivo, nós estamos à disposição, né? Então, assim, o cuidado de procurar informação fontes confiáveis. O meu medo, às vezes, né, é a questão do comércio. Então, use o enxaguante bucal, que isso vai resolver. Não vai. O que resolve é a escovação, o fio dental, né? Mas, assim, tem o comércio no meio e a gente entende. Mas eu acho que é fazer um apanhado, filtrar, conversar com a gente, que nós estamos à disposição, né? Nós temos as nossas auxiliares também que trabalham conosco. Então, assim, realmente a gente está à disposição para tirar as dúvidas e fazer todas as orientações. A gente já está chegando no final da nossa conversa, aqui no final da nossa entrevista, então eu queria que você aproveitasse, já falando que, né, tem muitos profissionais aí à disposição da população, de você deixar os canais, em quais canais oficiais, né, as pessoas podem entrar em contato com vocês.
Uhum. Nós temos as unidades de saúde, todas elas, né, tem o atendimento odontológico. Por enquanto, a única que não tem é o Jardim Emília, mas já temos uma dentista que está fazendo o tratamento preventivo, tanto em gestantes como o Bebê Clínica, né, então vocês podem procurar em todas, né, no site da prefeitura também, são sempre informações oficiais, e também podem estar nos contactando, né, no telefone 3955-9000, ramal 9791. Eu trabalho junto com a Renata, né, na supervisão de saúde bucal, da atenção básica. Nós trabalhamos junto com o CEL, né, com o Dr. Hipólito, e temos todo o apoio, né, retaguarda da Secretaria de Saúde. E, assim, estamos também sempre trabalhando com educação permanente para os nossos profissionais, né? Então, antes, a cada 4 vezes por ano, a gente convidava um professor, vinha dar uma aula, né? Uma atualização, assuntos que eles... eu queria ouvir mais sobre isso, então a gente corria atrás. E o ano passado, mesmo com a pandemia, a gente também não parou. A gente fez online também, a gente fez as lives. Então, a gente vai se adaptando conforme possível, mas o importante é ficar que as nossas unidades estão sempre com as portas abertas, né? E agradeço pelo espaço, de poder falar um pouquinho. A gente vem com outras novidades que a gente está trabalhando e nós estamos à disposição. Só confirmando, o telefone é 3955-9000? 9000, né? E o ramal é o 9791. 9791. Então fica aí a informação para quem está em casa. Muito obrigada, Dani, pela sua participação, pelas informações, pelos esclarecimentos principalmente. Até mais. Eu que agradeço pela oportunidade e até uma próxima. Então fica aí a dica e a conscientização para quem está nos acompanhando. A Dani deixou aí todos os canais oficiais para você entrar em contato. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre saúde bucal e qualidade de vida, mas dessa vez iremos entender quais são as consequências que a falta desse cuidado pode causar em nosso dia a dia. É daqui a pouco, não saia daí.